Como saber que o pecado virou um objeto de estimação? Hein? Olá, amados! Eu sou a missionária Ludmila Costa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Escola de Missões de Pregai. O canal que continua edificando vidas e restaurando ministérios. E o tema de hoje, como você já deve ter lido aí, com certeza é quando o pecado vira hábito. E eu vou estar lembrando aqui a história de um personagem bíblico, melhor, língua portuguesa, manda eu dizer uma personagem, independente do sexo, se feminino ou masculino. Uma personagem bíblica cujo nome é Sansão. Bom, Sansão ele teve uma trajetória nada projetada por Deus, né? Na verdade, Sansão ele nem era para ter existido. A história de Sansão, sem dúvida, ela nem deveria existir. Só que existia um propósito, existia um objetivo 100% divino. Existia, sim, uma missão na chegada de Sansão na terra, né? Deus, na verdade, ele precisava de alguém para poder vencer, defender o seu povo dos filisteus, os inimigos do seu povo na época. Então Deus levantou esse homem, esse guerreiro, de que maneira? Ele teria algumas condições de sobrevivência. Ele seria um nazireu de Deus, então ele teria algumas restrições. Ele não poderia tocar em corpo morto, não poderia raspar a cabeça, não poderia tomar vinho. Eram algumas restrições, entre outras, que o preservava santificado, para que realmente Deus pudesse concretizar a missão que tinha outorgada para ele. Acontece que Sansão, ao longo da sua trajetória, ele esqueceu, ele perdeu o foco, ele mudou o rumo, ele viveu da forma que ele queria viver. E Sansão teve dois pecados importantes que o desviaram da presença de Deus. Sim, ele se desviou da presença de Deus. Um desses pecados foi o pecado sexual, né? Enquanto que Sansão ele precisava, mais do que tudo, ser inimigo dos filisteus, ele acabou se envolvendo de uma maneira, a maneira mais alta de se envolver com alguém é sexualmente. Na verdade, é a intimidade mais profunda que os seres humanos podem ter um com o outro. E Sansão fez isso com duas mulheres filisteias. Uma ele se casou e quase morreu, depois de um desafio que ele lançou. E a outra foi Dalila, que embora não tenha sido sua mulher, mas como a Bíblia mesmo afirma, uma das cartas de Paulo, que quando um homem se ajunta com uma mulher e vice-versa, eles se tornam apenas um, independente de serem ou não casados. Então Sansão ele se envolveu, além de ter se envolvido com a sua esposa que ele casou, de fato, ele se envolveu com Dalila. E isso foi algo assim muito sério, porque ele esqueceu da missão dele, ele esqueceu do propósito, ele perdeu o foco, ele viveu por conta. Essa é a verdade. E um outro pecado que eu quero destacar aqui de Sansão foi o pecado da elevação do ego, né? Sansão sabia quem ele era, para que ele foi chamado, para que ele veio, e ele abusou disso. Sansão sabia que ele era forte, que ele era poderoso, ele tinha poder. Ele poderia tomar decisões baseados naquele poder que estava sobre ele. Ele entendia, ele sabia de tudo, todo o segredo havia sido exposto para ele, os pais dele falaram para ele, comentaram com ele que o cabelo, não era que o poder estava nos cabelos de Sansão, mas que a unção de Deus, baseada no voto, atrelada ao voto do Nazireu, estava sobre ele, que os cabelos dele, existia uma força especial sobre eles. Então, através disso, Sansão fez muitos prodígios, sim, muitos relatos, ele conseguiu matar muitos filisteus ao longo da sua trajetória, mesmo torto, mas ele não estava 100% focado no propósito de Deus. E se perdendo aí ao longo do caminho.
Quando ele se envolveu com Dalila, foi o ponto culminante da sua queda ministerial, espiritual, como homem, como filho de Deus, como tudo. Embora naquela época a nomenclatura não era essa, né? Filho de Deus. Até porque Jesus ele ainda não existia. Mas eu digo, não existia aqui terrenamente, né? O Jesus histórico. Mas eu digo mais assim como filho dos seus pais. Porque ele foi um filho desobediente. Ele de fato não ouviu mais os seus pais, que com certeza reprovavam todo o seu comportamento. Sansão ele se tornou uma verdadeira decepção para os seus. E o foco, o objetivo de derrotar o povo inimigo já não fazia muito parte mais dos seus planos. Ele queria era viver os prazeres da carne, se deleitar com a mulher que amava, que ele estava apaixonado. E a paixão é como eu costumo dizer, a paixão, para quem não sabe por quem se apaixona, é uma verdadeira tragédia na vida de uma pessoa. E ali Sansão estava totalmente apaixonado e Dalila conseguiu que ele abrisse o coração dele. Ela descobriu, a Bíblia diz isso, que ela descobriu o coração de Sansão. E ele falou direitinho, todo o seu segredo foi revelado. E ele perdeu os seus cabelos. Perdeu os seus cabelos, perdeu a sua visão, a sua dignidade, tudo. Na verdade, ele já havia perdido a visão, mas aquilo, né, o vazamento dos seus olhos, concretizaram o quão cego ele estava. E agora está ali Sansão na moinha, rodando, sem ter um objetivo, sem ter um destino, perdendo tempo. O fato é que Sansão ele se atrasou. Ele atrasou o propósito de Deus porque ele permitiu que o pecado virasse hábito na vida dele. E tem muita gente assim, tem permitido que o pecado vire hábito na sua vida. E olha, eu não quero aqui dizer que se a bênção do Senhor tem demorado de chegar na sua vida, necessariamente é porque você está em pecado. Lógico que não. Existe sim testes, provações, né? As provas que Deus coloca para saber onde está o nosso coração. Isso aconteceu com Jó, isso aconteceu com alguns homens da Bíblia. Eu destaco Jó porque é um dos mais conhecidos pelo fato de passar tudo o que passou e sabermos que não foi por ocasião pecaminosa. E Deus provou e aprovou o seu servo Jó. Sim, existem casos assim. Mas e quando nós sabemos que aquela prova toda é por um pecado que cometemos no passado e que não foi perdoado, e que aquilo é uma consequência de uma falha, ou que o pecado é no presente? Quando observamos isso, porque todo pecado ele tem uma consequência. E Sansão ele provou da consequência do seu pecado. Porque Sansão ele não enxergava mais que estava pecando, e esse é o pior nível de um cristão, de um homem ou mulher de Deus, quando ele está em pecado e ele não enxerga que aquilo ali é fruto, é consequência do seu pecado. E é claro que somente Deus e a pessoa, ela pode identificar isso. Não há nenhuma outra pessoa que possa dizer, fulano está passando por aquilo, porque fulano está em pecado. Não é recomendável fazer isso, tá? Não recomendo. Mas aqui esse vídeo é para você se autoanalisar. Examine esse homem a si mesmo o tempo inteiro, para saber o que tem travado a sua vida. Será que você não perdeu o foco por conta de um pecado que virou um hábito na sua vida, um objeto de estimação, e você não consegue se desligar daquilo? E aí, irmãos, o ponto alto do ministério de Sansão veio quando ele se deu conta disso. No moinho, cabelo crescendo, esquecido. Ele estava esquecido, ele estava abandonado, ninguém mais queria saber de Sansão. Ele já tinha saído do foco dos filisteus, já estava derrotado para eles. Para eles, o fim de Sansão já tinha chegado, mas não mataram Sansão. Ele continuou vivo, poderiam ter matado Sansão. Não, mantiveram ele vivo, porque Deus ainda tinha plano com Sansão. Deus queria que Sansão voltasse para ele, se voltasse para o Senhor, se arrependesse, pedisse perdão, dissesse, Senhor, eis-me aqui, me perdoa, porque eu estava cego, mas agora eu vejo. Pois bem, Sansão recuperou a sua visão espiritual, cego, olha que coisa. Pois bem, diante daquela cena, chamaram agora Sansão para uma festa que estava tendo dos filisteus. Chamaram ele para o palácio, amarraram ali, colocaram, encaixaram Sansão em 2 pilastras, e agora Sansão disse, é a minha chance. Já tinha conversado com Deus, já estava em outra dimensão, em outro patamar,
e disse: olha, Senhor, eu preciso cumprir minha missão. Eu preciso executar o propósito. Ele sim, ele se atrapalhou todo, ele atrasou tudo. Deus não tinha esse plano, esse fim para ele. Mas ele disse: eu preciso fazer alguma coisa. Sabe de uma? Que morra eu junto com os filisteus. E a Bíblia diz que ali, Sansão, morreram mais na morte de Sansão os inimigos do povo, que eram os filisteus, do que ao longo da sua vida. Sansão, ele entendeu no final da sua vida, no final dos seus dias, que ele precisava cumprir a missão dele, que ele precisava pagar o preço dele. Ele entendeu que o preço dele era a própria vida dele, por ele ter se desviado do propósito, do foco da missão que Deus tinha para a vida dele. Pois é, que essa história de Sansão, ela sirva de alerta para mim e para você, que nós não percamos o foco. Porque todo pecado, quando ele se apresenta, ele vem muito ingenuamente. Ele vem muito infantilizado. Ele vem num tom, talvez às vezes até romântico, romantizado, para que nós achemos que é uma bobagem, que aquilo não vai fazer com que afundemos. Nós precisamos prestar muita atenção, estar muito ligados com Deus. Que sejamos como Neemias. Neemias não perdeu seu foco. Neemias manteve a sua direção em Deus, não ouviu conversas alheias, não deu atenção a Tobias, nem a Sanbalate, nem Gesem, e ele se manteve firme. E ele alcançou o objetivo dele em tempo recorde. Enquanto Sansão perdeu tempo para executar o que Deus tinha para ele, que ele poderia ter executado em um tempo assim, não sei, em meses talvez, ele levou muito tempo e teve que perder a sua vida para cumprir, porque perdeu a visão. Neemias, ele conseguiu em 52 dias erguer um muro que estava fendido. Então observa, igreja, que esse vídeo seja para nossa reflexão, que não percamos o foco, que não atrasemos nós, que não sejamos nós os responsáveis pelas bênçãos do Senhor se atrasarem em nossas vidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho um presente aqui para vocês. Aqui na descrição do vídeo vocês podem ver aí os nossos treinamentos. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Tem coisa gratuita para você aí também se deleitar, se desfrutar. Deus abençoe. Se inscreve ao mínimo, tá, irmãos? Um conteúdo maravilhoso desse aqui. Eu só peço isso. Inscrição. Deus abençoe e a paz do Senhor.